Sejam muito bem-vindas à nossa live sagrada aí de toda quarta-feira aqui. Nessa semana, excepcionalmente, a gente tá fazendo a quinta. E mais uma vez a gente vai falar sobre o assunto que essas mães adoram. Então, para você que tá chegando, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Carol. Seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre a pega correta, a bendita da pega correta, que todo mundo manda fazer, mas ninguém sabe exatamente o que significa isso. É a tal da boca de peixinho. Ela realmente não vai doer, nunca vai doer? É pra não doer mesmo? Tanta gente fala que dói, a gente fica às vezes nessa dúvida aí se realmente a amamentação dói ou não dói. Eu vou dizer pra você hoje qual é o ponto exato sobre isso, pra gente poder saber até que ponto isso é normal e quando não é normal, tá bom? Então já quero que você entre nesse mundo da amamentação, assim, se prepara junto comigo, porque a gente vai ter muito conteúdo. Semana que vem, a gente já vai começar a fazer live todos os dias na semana. Então vai ter coisa pra caramba pra gente conversar. E você já consegue imaginar que se tem tanto assunto pra tirar dúvida, tanto assunto pra falar sobre amamentação, com certeza não é uma coisa fácil de se viver, não é verdade? Até porque a gente sabe que os índices de amamentação não são dos melhores, então a gente sabe que não é uma coisa acessível e fácil para todo mundo, tá? Mas antes de tudo, eu quero começar já aqui também me apresentando. Eu sou Sara Lentejo, sou consultora em amamentação, especialista em educação para gestantes, sou mentora de mães leoas que querem dar o melhor leite, o melhor alimento para o seu filho. Então eu acredito muito na amamentação. Eu vivi uma experiência de amamentação incrível, então eu tô aqui para isso, para pegar na sua mão e te mostrar como é que você pode viver essa experiência como é que eu tive. A minha filha tem 2 anos e vai fazer 3 meses agora, e ela ainda mama. Teve uma amamentação exclusiva até os 6 meses, introdução alimentar, e a amamentação dela foi um sucesso. E isso não foi simplesmente ao acaso, né? Eu pesquisei, eu me informei muito. E por ajudar outras pessoas hoje, eu trabalho com mães que querem amamentar. E eu acredito muito no potencial dessas mães quando elas ainda estão gestantes, porque muita gente não sabe. Mas já tem como você ter muito conteúdo ainda na gestação para você poder já ter uma experiência de amamentação maravilhosa assim que seu bebê nasce, né? Porque o que acontece com muita gente é que essas pessoas não sabem nenhum básico sobre a amamentação e de repente se pegam naquele furacão de amamentar um bebê recém-nascido e não saber o que fazer na primeira adversidade. Então, eu tenho um lema, assim, eu acredito muito que ninguém se arrepende de se preparar para alguma experiência, principalmente quando a gente está falando de uma experiência tão importante quanto a amamentação. Então, você pode se arrepender de não ter estudado enquanto você poderia, mas com certeza você não vai se arrepender de se preparar para esse momento. Então, é muito importante mesmo. Eu acredito muito que eu vou começar a mostrar aqui para vocês mulheres que tiveram sucesso na amamentação depois da minha mentoria, depois do curso, né, que eu tive fazendo com essas mulheres ao longo de 2021. Então eu vou chamar elas esse ano aqui para vocês poderem ver como é que elas estão vivendo mesmo na prática tudo aquilo que elas aprenderam no meu curso, tá? Então já quero que você pegue aí seu papel, sua caneta, para você começar a anotar as coisas que a gente vai falar aqui, porque não tem como você absorver tudo isso se você não for ali pegando uma colinha para lembrar disso na hora de você colocar em prática. O meu objetivo aqui hoje é que você tire o máximo das suas dúvidas. Então, se você já tem aquelas dúvidas assim que estavam pairando na sua cabeça esses dias, eu quero te pedir para você já jogar aqui, ó. Tem um balãozinho com um ponto de interrogação que são que é a caixinha da dúvida, então você já pode colocar ali, se ao longo da live vier mais perguntas, você pode ir colocando pra lá também, que eu também vou tirar dúvidas hoje, tá bom? Combinado? Eu quero saber se você tá animada comigo pra gente aprender sobre a amamentação hoje. E aí eu vou te pedir uma coisa. Manda aqui essa live para 2 amigas suas que engravidaram junto com você, porque eu sei que não existe quem engravide sozinha. A gente sempre engravida com pelo menos mais 2 amigas, porque todo mundo bebe dessa mesma água. Você concorda comigo? Sempre tem mais umas 2 amigas, pelo menos, para estar grávida junto com você, que você vai conversar.
Ou aquela mãe que já tá até amamentando, mas tá tendo alguma dificuldade. Eu vou te falar agora, ó. Manda esse aviãozinho, manda essa live aqui pra essa sua amiga, porque talvez alguma coisa que eu tô falando aqui, um pedacinho, uma informaçãozinha que eu vá dizer que já pode mudar, transformar a experiência de amamentação dessa mulher. E a gente precisa concordar que a amamentação é algo tão importante para a mulher, é tão importante assim que isso afeta diretamente a o psicológico daquela mulher. Quando ela não consegue amamentar, ela realmente fica ali com uma pendência emocional e muitas vezes essas mulheres só conseguem resolver fazendo terapia. Gente, tem coisas que podem ser resolvidas de forma muito simples. A maioria das pessoas não sabem e podem e devem se informar para poderem ter essa experiência de forma assim mais agradável possível. Tá bom? A primeira coisa que eu quero muito que vocês tenham em mente é que a amamentação não é uma competição, é uma realização pessoal, tá? Não tô dizendo para vocês aqui que a amamentação é só isso, não é. Mas quando a gente tá falando que, fulano amamentou, ciclano amamentou, a gente não tá dizendo quem é melhor ou quem não é isso. É sobre você ter a capacidade de fazer o seu melhor e entregar isso pro seu filho. Porque eu tenho certeza que você já ouviu diversas vezes que o leite materno é o melhor alimento do mundo, que o bebê, que a alimentação o ouro do bebê é o leite materno, que não existe nenhum alimento tão perfeito para o seu filho quanto o seu leite. Então todas essas coisas ficam rondando a cabeça da mãe, só que na hora da prática ela não consegue juntar a seriedade que é, né, dar esse leite para esse filho com o outro fato que é a realidade de amamentar esse filho. Porque são duas coisas completamente diferentes. Essa mulher pode saber, e na maioria das vezes todas elas sabem, a importância de amamentar, mas quando ela vai para a prática, ela vê que é muito discrepante, que as dificuldades são muito grandes e que às vezes informações simples podem virar uma chavinha para ela e simplesmente destravar aquela amamentação. Né? Como são casos que eu tenho atendido de mulheres que cada vez mais falam assim, Sara, depois dessa informaçãozinha que você me deu aqui, tudo mudou. Né? Eu pego casos aqui, eu tava cuidando dessa semana de uma mãe que já tá no terceiro filho em amamentação e os três tiveram o mesmo problema e eu diagnostiquei através de uma foto que poderia ser. Né? Ela ficou muito impressionada com isso, ela até mandou isso para uma odontopediatra, falou assim, ela diagnosticou por essa foto aqui, ela mandou uma foto e aí eu fiz o diagnóstico, a gente fez o tratamento do filho dela e todos os problemas que ela teve nos dois primeiros filhos de amamentação, ela simplesmente conseguiu resolver no terceiro e tá tendo uma amamentação agora muito mais tranquila, muito mais agradável. Os outros bebês tinham dificuldade no ganho de peso, tinham dificuldade. Ela sempre achava que tinha pouco leite, porque todo mundo na família dela achava que chega aos 4 meses, ninguém consegue mais mamar mesmo, larga o peito. E ela achava que aquilo era muito normal, porque todo mundo da família viveu. Até que a gente deu uma resposta pro problema dela. E esse bebê, graças a Deus, já tá mamando muito bem. Então eu quero dizer pra você que pode ser que ronde na sua família, pode ser que ronde aí no meio das suas amigas o boato de que, se não amamentar tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Sabe por quê? Porque você também vai ter um desejo e de realizar pessoalmente essa conquista da amamentação, né? Então não dá pra gente dizer que tá tudo bem simplesmente não amamentar, porque realmente a maioria das mulheres vão querer viver essa experiência. Então, dito isso, dada essa introdução aqui, eu quero te convidar para a gente poder voltar ao assunto principal aqui, para a gente começar o assunto principal hoje, que é a pega. E eu já quero te pedir uma coisa assim, para você se identificar aqui comigo rapidinho. Me diz, a gente vai ter algumas hashtags aqui para eu saber com quem que eu tô falando. São mães que já têm bebês, são mães que já estão amamentando, são mães que estão grávidas, estão se preparando para amamentação. Eu quero que você dissesse para mim, que você diga para mim aqui. Você é uma futura fábrica de leite? E aí você vai botar aqui, ó, hashtag futura fábrica de leite. Ou você é cheiro de leite? E eu já contei isso aqui na live da semana passada. O que é cheiro de leite, né? Quando essa mãe começa a amamentar e ela fica exalando um cheiro de leite nas primeiras semanas, e isso tem tudo a ver com a transformação familiar. Num outro momento a gente vai contar de novo essa história aqui, mas é basicamente aquela mãe que tá numa alta produção de leite e toda a casa já tá tomada com aquele aroma de leite que é tão importante no começo da amamentação.
Então, se você já tá na sua amamentação, diz aqui pra mim, ó, hashtag cheiro de leite. Se você é aquela mãe que tá no começo da amamentação, tá com seu bebê aí, nas primeiras semanas de amamentação, manda pra mim aqui, ó, nos comentários, tá bom? E se você é uma fábrica de leite já antiga, você já tá começando aí, já tá amamentando já há bastante tempo, diz pra mim também, Sara, eu tô aqui, ó, já faço o que a gente chama de mama sutra. O bebê já mama até de cabeça pra baixo, tá tudo certo, agora já sabe mamar, mas eu gosto muito sobre amamentação e quero consumir conteúdo aqui de amamentação com você. Então diz pra mim se você é hashtag fábrica em produção, tá bom? Então tô vendo que tem bastante grávida aqui. Legal, muito legal. Eu gosto assim, gente, eu acho que essas mulheres que já estão se antecipando, que na gravidez você já está se preparando para a amamentação, os seus índices, a possibilidade da sua amamentação dar certo é muito grande, tá? Porque assim como qualquer coisa, quando a gente se prepara, é como se fosse uma maratona, né? Você não, é claro, você não tem como garantir se você vai conseguir terminar essa maratona, mas quanto mais preparado você se coloca, né? Antes da maratona, muito mais fácil a maratona vai se tornar. Concorda comigo? Então, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a pega correta. E aí eu quero fazer uma definição aqui pra você. O que é a bendita da pega correta, né? O que seria isso? Então, a pega correta, ela é a posição correta em que o bebê abocanha o mamilo para extração do leite através de ordenha mais sucção. Vou falar de novo. Se você quiser escrever aí, é o momento, tá? É a posição correta em que o bebê abocanha o mamilo para a extração do leite através da ordenha e sucção, tá? E essa pega correta é uma posição em que ele corretamente vai conseguir fazer tanto a ordenha quanto a sucção para uma boa extração de leite. E eu peguei aqui uma bexiga não muito cheia para dar um exemplo para vocês, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja um seio, correto? Isso aqui é o seio, essa aqui é a auréola e esse aqui é o bico, tá bom? Então, o bebê, para abocanhar a auréola, o bico, né, da mãe para poder fazer a ordenha, ele, na verdade, para tirar o leite, né, para extrair aquele leite, ele vai fazer dois movimentos diferentes, tá? E aí eu até botei aqui, a gente vai falar o que é a ordenha e o que é a sucção. São duas coisas diferentes. Esse bebê precisa ter capacidade oral, precisa ter habilidade para poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? O que é então a ordenha? Ordenha é o movimento da língua, supondo que isso aqui seja a boquinha do bebê, é o movimento da língua mais mandíbula para extrair, fazer um movimento de massagem no seio da mãe para a extração do leite. Isso é muito importante, tá? Para que esse bebê, na verdade você já deve ter visto, conta aqui para mim se você já viu, um vídeo que viralizou um tempo atrás sobre um bebê fazendo um movimento assim, ó, da língua, chupando uma chupeta, sugando uma chupeta e fazendo um movimento assim da linguinha, ó. Você consegue ver lá dentro. Esse é o movimento da língua do bebê quando ele está ordenhando o leite ali da auréola da mãe, tá? Esse é o movimento correto. Então, ele faz uma movimentação como se fosse de uma onda. Essa habilidade de fazer essa movimentação, somente bebês têm essa habilidade, tá? Somente bebês. A gente perde essa habilidade depois de um tempo e essa mobilidade, a gente não consegue mais desenvolver porque são habilidades específicas para bebês. Então, a Carol tá falando que já viu. É um movimento como se fosse uma ondinha, né? E o bebê que vai mamar no seio, ele vai fazer esse movimento na língua, ó. Por quê? Na verdade é assim, né? Como se fosse uma onda assim. Por quê? Porque essa massagem é que vai trazer esse leite pra boca e ele vai conseguir deglutir, tá? Então, ele faz a massagem e ao mesmo tempo sai leite e ele deglute, tá? Essa é a ordenha. E a sucção é a pressão que a gente faz. É a pressão que o bebê faz intraoral para poder manipular aquele leite para dentro da boca. Então, ao mesmo tempo que ele faz a ordenha, ele faz a sucção, o vácuo, tá? O vácuo, ele vai fazer um vácuo com a boca, trazendo aquele leite para dentro dele. Então, a gente já entendeu que ordenha e sucção são coisas diferentes, ok? E quais são as 3 regrinhas
da pega correta. E isso, depois eu quero te convidar para você ir lá pro meu feed, porque tem um post que tá muito explicativo, ele tá muito educativo para você salvar, inclusive. Muita gente bombou na época que eu botei aqui, porque muita gente estava repassando essa informação, porque ela é muito prática. Inclusive, quando você já tiver o seu bebê, é ideal que você já esteja com aquele post ali na mão, para você poder usar, inclusive lá na maternidade, porque com certeza vai ser muito explicativo para você, tá? Tá assim, ó. As 3 regrinhas básicas para a gente conseguir fazer uma pega correta, tá? A gente precisa entender que quando a gente vai entregar o seio pro bebê, não é o bebê que encontra o seio, tá? O bebê, ele tem uma percepção do seio porque ele consegue ele consegue sentir duas coisas ali do seio, tá? O cheiro e a cor. Quem aqui, eu quero que você conte aqui pra mim, já tá com aquela auréola bem escura e grandona e você já tá sentindo que teu peito mudou muito? Fala aqui pra mim nos comentários. Você já tá percebendo que a tua auréola tá escura, que o teu auréola tá bem grande, assim, e que de vez em quando pode ser que você encontre umas casquinhas, uma gotinha saindo. Pode já estar acontecendo isso, tá? Me conta aqui se isso já tá acontecendo com você, principalmente a modificação do seu seio e da sua auréola. Me conta. Por quê? Porque esse bebê, isso tudo é o seu corpo trabalhando para promover uma experiência em que o bebê ache de forma muito rápida o seu bico, né? O bico do seu seio. Então, aquela auréola grande e escura, para um bebê que acabou de nascer e não consegue enxergar direito, ele vai ver rápido. Por quê? Porque vai estar perto do rosto dele. E mesmo que a visão dele ainda não esteja boa, ele vai conseguir ver aquele contraste grande de pele do seio com a auréola associada ao cheiro daquele seio. Então, o cheiro de leite é forte, por quê? Porque ele vai atrair o bebê para que o bebê consiga chegar perto da boca. Ou melhor, perto do bico. No entanto, o bebê não deve pegar sozinho a boca. Aí, ó. E olha que você tá no começo, viu, Francis? Ainda tem muita coisa pela caminhada aí, nessa jornada, ainda vai ter muita modificação do seu seio. Então, aquele peito que normalmente era assim, né? Ele vai ficar como? Assim, ó. Um aureolão, uma corzona bem escura aqui. E isso é muito normal acontecer. Quer dizer que o seu peito está desenvolvendo, ele está evoluindo e está melhorando as condições para o seu bebê, tá? Mas não é porque o seu bebê consegue cheirar, consegue chegar bem perto da tua auréola, não quer dizer que tá tudo certo, ele vai pegar ali de qualquer jeito. Não é assim, tá? Você precisa propiciar para esse bebê uma auréola, um mamilo, né, o seio, de forma que ele consiga fazer uma boa pega. E como que a gente vai fazer isso, tá? A gente precisa entender que a pega, ela é mais na hora... Desculpa, deixa eu pegar outra parte aqui, ó. A gente vai entender o seguinte, ó. Sempre que o bebê for abocanhar o peito, ele precisa abocanhar como se fosse um sanduíche. Pensa comigo, você pega um sanduichão grandão, né? Vamos imaginar aqui, ó, um sanduichão grandão. O que que você faz? Aqueles bem grandões assim, quando você não consegue nem saber por onde vai começar, qual é a primeira coisa que você faz? Você faz o quê, ó? Você diminui. Concorda? Você diminui o sanduíche aqui, ó. O sanduíche estava grandão, você vai fazer o quê, ó? Diminuir o sanduíche para você poder abocanhar, correto? E aí, quando você vai abocanhar, você faz assim? Não. O que que você faz assim, ó? Você vai de baixo para cima. A sua boca vai sempre pegar primeiro embaixo e depois em cima. Quando a gente entrega esse seio pro bebê sempre de baixo para cima, ele tende a pegar mais a auréola embaixo do que em cima. É muito comum que o bebê pegando, ele vai fazer isso, ó. E a auréola embaixo suma e em cima você consiga ver mais a auréola, tá? A boquinha do bebê, obviamente, gente, não é o tamanho da minha mão, tá? Então, vamos supor aqui que é uma boquinha pequenininha de um bebê recém-nascido. Ele vai pegar sempre de baixo para cima e aí ele vai fazer o movimento da ordenha para mamar. Você não vai ver a auréola embaixo, muito provavelmente, a não ser que sua auréola seja muito grande. Ele não precisa pegar a auréola completa, tá? Mas, normalmente, ele vai pegar a auréola toda embaixo e você não vai conseguir ver a auréola embaixo.
e em cima você vai ver alguma coisa da auréola. Então, é sempre como se fosse um sanduíche, ó. De baixo pra cima, de baixo pra cima. Ok? Estamos entendidas? Fala aqui pra mim se você entendeu, ó. O que é, se eu te perguntar assim, ó, como que é a pega sanduíche? Você vai saber de primeiro o que é a pega sanduíche? Você vai diminuir e você vai de baixo pra cima, de baixo pra cima. Tá bom? Combinado. O bebê pega mais a auréola na parte de baixo do que em cima, que a gente comentou aqui, e a auréola sempre macia e no formato de pinça. O que é a auréola sempre macia? Ó, pra você que tá gestante, talvez você não saiba o que é um seio que não está macio, sabe por quê? Porque muito provavelmente você já sentiu que teu seio cresceu, mas ele não tá duro, né? Ele não tá duro, ele tá macio ainda, tá? Porque ele ainda tá em desenvolvimento. Mas quando o bebê nasce, o teu corpo já vai começar uma produção muito louca de leite, tá? Isso pra todo mundo, tá bom? Isso é normal, isso é esperado que aconteça na primeira semana. Então, uma produção alta de leite ele já começa. Quando essa produção alta de leite começa, o seio tende a ficar duro, esturricado de leite, tá? Bem cheião. E isso tende a fazer com que as mulheres fiquem com o seio bem duro. E o que vai acontecer nesse processo? Você vai precisar garantir que esse seio esteja sempre flácido para entregar para o bebê. Porque pensa comigo, se você pega um sanduíche grande, duro, para você morder, não é muito mais difícil do que um que você consiga amassar para você poder diminuir o diâmetro e consiga fazer uma pega de baixo para cima? Concorda comigo? Então, por que eu peguei uma bola assim meio murcha? Porque é assim, mais ou menos, que a gente vai ter que encontrar o seio. Talvez lá no começo seja mais difícil para você fazer isso, né? Mas o ideal é que você faça sempre, ó, massagens com as pontas dos dedos, de forma circular, sem medo de apertar mesmo com vontade. Massagens circulares, fazendo com que a auréola esteja flácida. Porque se você entrega uma auréola assim, ó, dura pro bebê pegar, muito provavelmente ele não vai conseguir fazer uma boa pega, vai ficar escorregadio e ele vai abocanhar isso aqui, ó. E tudo que você não quer, minha amiga, é que esse bebê pegue nesse biquinho aqui, ó. Você não quer, pode ter certeza que você não quer isso. A Isabela até entrou aí, ó. Me conta, Isabela, como é que é uma pega de um bebê que pega só isso aqui, ó. Pode até fazer aquela boquinha de peixe maravilhosa, ficou assim, ó. Mas se pegar esse biquinho aqui e ficar só nele, duas coisas vão acontecer. Você vai sentir muita dor. E a outra coisa é que ele não vai conseguir ordenhar, porque ele, né, no bico do peito não sai leite, gente. Vou contar um mistério aqui pra vocês. Não sai leite pra bebês que ordenham só o bico do peito. O que sai leite é aqui, ó. É a auréola, tá? Então, bebês que estão pegando só na pontinha, esses bebês vão ter dificuldade de ganho de peso, inclusive. Fora que a mãe já vai estar vendo a lua de dor. Sofrida. Isabela viu aí, ó. Sofrida demais. Não dá. Então, esse bebê ele tem que pegar a auréola e massagear com a língua, fazendo aqueles movimentos de ordenha de baixo para cima, para que ele consiga extrair. Os ductos lactíferos não estão no biquinho do peito. Os ductos lactíferos estão na auréola, lá dentro da mama. E para ele conseguir abocanhar bem e poder fazer uma movimentação correta, essa auréola precisa estar macia, tá? O bebê não mama bico, o bebê mama auréola. Então, para ele conseguir abocanhar, ela vai precisar estar macia. Ah lá, o Carol tá falando aqui, ó. É bem ruim, tive isso na minha primeira gestação. É muito comum que as mulheres fiquem na mente que a informação é apenas: ah, Sara, é boquinha de peixinho. É boquinha de peixinho, gente. Esquece boquinha de peixinho. Anota aí, ó. Boquinha de peixinho é boca de bebê que tá pegando o biquinho do peito. A gente não quer isso. A gente quer boca de tubarão, tá? A gente quer boca tubarão, aquele bebê, ó, com o bocão aberto para abocanhar bem a auréola e pegar o máximo e fazer uma boa ordenha e não machucar você, tá? Mas para esse bebê fazer uma boca de tubarão, você precisa entregar para ele um seio adequado para ele conseguir fazer a extração de leite. Combinado? Então, são essas 3 regrinhas, ó. A bocanha, as 3 regras que a gente precisa ter em mente. Essa aqui
é o básico da pega correta, tá? A bocanha como um sanduíche, sempre de baixo para cima. O bebê pega mais a auréola na parte de baixo do que na parte de cima. E o 3 é o bebê... e sempre fazer a pinça. Sempre entregar macia e com uma pinça. A pinça eu não cheguei a falar pra vocês. O que é a pinça? Ó. Então, gente, ó, vocês grávidas, vocês já estão ficando com peitão, né? Tá todo mundo ficando com aureolão. O que vai acontecer? No final, lá pro final da gestação e começo da amamentação, o que era mais ou menos assim, talvez menor, vai ficar assim, ó. Vai ficar bem grandão. Então, se ele tiver muito grande desse jeito, você pode, com o dedo em cima da auréola e outro embaixo, diminuir o diâmetro. Só que para fazer isso, sua auréola tem que estar macia. Então, você diminuiu, você vai entregar pro bebê assim. E aí, você vai conseguir encaixar muita auréola dentro da boca dele. E é dessa forma que a gente vai conseguir com que entre mais auréola do que ele conseguiria abrindo sua boca, tá? Então, é sempre abocanhar como um sanduíche. O bebê precisa abocanhar como um sanduíche, então você pode apontar para cima, tá? Como se fosse pro narizinho do bebê. Então, ele vai abrir a boquinha assim, ó. Você vai apontar como se fosse pro narizinho dele. E aí, ele vai conseguir fazer isso, tá? Sanduíche, mais auréola embaixo do que em cima. E pinça, diminua a auréola pro bebê, tá? Pinça é isso aqui, ó, gente, é diminuir, ó. Faz uma pinçazinha ali no canto. Não precisa ser nem na auréola toda, só aqui no cantinho, ó, já vai diminuir. E aí você pode entregar o seio pro bebê de forma mais simples para ele abocanhar mais auréola. Combinado? Se você tá entendendo o que eu tô falando aqui, gente, joga coração pra mim. Joga aqui, porque quanto mais coração você joga, mais gente vai receber a sugestão de ver essa live aqui. E pode ser o diferencial para muita gente tá podendo receber essa informação de qualidade aqui. Isso pode virar a experiência de amamentação de alguém, tá bom? Então, joga o coração aqui pra mim. Se você já mandou pro seu amigo, não esquece, agora manda rapidinho. Essa oportunidade de mandar para 2 amigas grávidas, porque eu tenho certeza que quando a gente transborda informação de qualidade, a gente não tá guardando pra gente a experiência da amamentação, né? Porque a gente só vai conseguir mudar os parâmetros de amamentação do Brasil quando isso não ficar retido só a quem acessa o meu conteúdo. Isso pode ser espalhado por você. Às vezes você está aqui aprendendo comigo, mas você pode ser a pessoa que vai ser a portadora desse tipo de informação e ajudar outras mulheres, né? Como tem acontecido. As mulheres começam a fazer curso comigo e pela quantidade de informação que ela começa a receber, ela começa também a transbordar essas informações na vida de outras mulheres. E outras mulheres começam a ter resultados como os que elas estão tendo, né? Eu tenho ouvido muito... hoje eu estava até falando com uma aluna minha do ano passado, a Jéssica, que está amamentando, já começou até a introdução alimentar, já falei dela aqui também. Maravilhosa, inclusive. Um beijo, Jéssica, não sei se você está por aí. Mas ela tá tendo sucessão assim na amamentação e as pessoas estão indo até ela perguntar como que ela conseguiu. Porque ninguém da família dela conseguia, na região dela ninguém conseguia. Mas agora ela tá podendo ser a primeira, sabe por quê? Porque ela não é todo mundo. Você não é todo mundo. Se todo mundo da tua família não conseguiu amamentar, eu quero dizer pra você, você não é todo mundo. Você tem acesso à informação, você está interessada em buscar o melhor alimento para o seu filho, você tem ferramentas para fazer diferente. Então, você não é todo mundo. Se todo mundo não conseguiu ter uma boa experiência, faça você a diferença na sua família. Sabe aquilo que a gente tinha mania de falar assim, eu sou a primeira a fazer faculdade na minha família. Então, seja a primeira a amamentar na sua família. Seja o primeiro exemplo de ter buscado informação ainda na gestação para fazer a diferença ao decorrer da tua experiência. Porque não adianta nada chegar durante o processo da amamentação, tentar correr atrás de prejuízo, porque você não vai ter o mesmo tempo. Aí você vai ter que apagar incêndio. Por isso que eu prefiro trabalhar com a gestante. Por quê? Porque a gente não tá no meio do caos. Concorda? Você não tá no meio do caos. Agora você tá fazendo o quê, ó? Você tá fazendo chá de bebê, você tá juntando um monte de coisa, né? Você tá levantando as coisas que você tem que comprar, você tá pensando talvez já no parto, procurando médico.
é nesse momento que você tem tempo, que você tem cabeça para você poder sentar e ouvir o que eu tenho para te passar. Se você tivesse com o bebê chorando aí, muito provavelmente ia ser mais difícil de você conseguir ter essa oportunidade, principalmente pela quantidade de informação que você teria que adquirir rápido no meio do processo de já ter que estar amamentando. Então, isso seria muito mais complexo. Então, uma mulher que gestante já se prepara para esse período, ela já vai saber quando que são os sinais, quais são os sinais de que aquela amamentação está indo bem, quais são os sinais de que essa amamentação não está indo bem, quando que eu devo me preocupar se o bebê não está ganhando peso, né? Eu ensino para vocês, inclusive, gente, se você não está ainda no meu canal do YouTube, quero te convidar. Sara Alentejo, amamentação, vá lá pro meu canal do YouTube, já tem um vídeo lá, massa demais, que já fala para você, explica para você como que você usa a caderneta de amamentação, caderneta de vacinação do SUS, para você poder ver se o seu filho tá no peso que a gente espera que o bebê esteja na idade dele. E aí eu te ensino a usar aquilo ali, gente, aquilo é uma ferramenta que depois que você usa, você não quer saber de outra coisa. Por quê? Porque você não vai depender de ir no pediatra para pesar o seu filho. Você não vai depender de ter uma balança como a do pediatra para pesar o seu filho. Não precisa. Você pode, inclusive, na balança lá da tua farmácia, perto da tua casa, saber como que você vai pesar o seu filho, porque esse é um pulo do gato que eu também entrego lá, para você poder já colocar na caderneta de vacinação dele o ganho de peso e você saber, você mesma, sem precisar de mais ninguém, se ele tá atendendo a demanda, se ele tá conseguindo ganhar o peso suficiente, ter o crescimento suficiente para a idade dele, tá? Então, vamos voltando aqui para o assunto. Coisas que não devem acontecer quando você tá amamentando. Dor e fissura, tá? Dor e fissura não são esperadas de amamentação. Ah, Sara, mas eu sempre escutei que amamentar dói. Amiga, tu escutou de gente errada. Amamentar não dói. O que pode acontecer? Uma pega errada. O que pode acontecer? Esse bebê ter algum nível de disfunção oral, anquiloglossia, e precisar de algum ajuste, precisar de algum atendimento interdisciplinar com algum outro profissional da saúde, tá? Mas se esse bebê está com uma pega correta e já foi feita o teste da linguinha, esse bebê não tem problema nenhum da língua, então a gente precisa entender o que está acontecendo ali naquela boquinha do bebê, porque o normal, tá? O esperado é realmente esse bebê não machucar. Ah, Sara, mas ele mama muito. Gente, mamar muito ou mama pouco. Se tá mamando certo, não dói. Combinado? O que pode acontecer? Pode acontecer dessa mulher que nunca teve a experiência de um bebê ali sugando de 8 a 12 ou mais vezes por dia. Pode acontecer dessa mulher sentir uma sensibilidade, tipo uma assadurazinha, uma sensaçãozinha de ardor, de não querer que nada encoste no peito. E isso é normal. Mas não é uma dor insuportável. Não é uma dor da qual você fica arrepiado só de imaginar de dar uma mamada a próxima vez. Não é isso. Não é uma dor que você fica gemendo na hora de colocar o bebê no peito. Não é esse tipo de dor, tá? Quando você bota o bebê no peito e no começo você sente uma fisgada porque tá saindo leite, é totalmente insuportável, tá? Não chega a ser nem incômodo em si. Chega a ser uma sensação de que alguma coisa nova tá acontecendo dentro do seu peito. Né? Ou quando você tira esse bebê e aquele lugar tá um pouquinho sensível. Então, sensibilidade não é dor, ok? Se vocês estão entendendo, vai jogando no coração, porque eu tô tendo feedback de vocês e tô entendendo que o que eu tô falando aqui tá ficando claro, tá bom? Então, vocês precisam ter isso em mente. A amamentação não dói. Se tá fissurando, se tá sangrando, eu lembro de algumas, assim, uma das minhas primeiras clientes que eu atendia, ela tinha muita fissura. E o peito dela não cicatrizava nunca. E eu ficava, assim, me perguntando o que poderia estar acontecendo com aquela criança, né? Eu tinha muita informação, inclusive, de gente que falava assim, não, mas uma hora passa. E eu ficava, gente, mas não é possível. A menina não aguentava mais amamentar, ela ficava arrepiada, ela gemia, ela torcia tecido pra botar na boca. E depois a gente descobriu que esse bebê tinha uma anquiloglossia, não tinha feito o teste da linguinha no hospital, e isso acarretou muitas dores. Então, assim, a gente precisa pesquisar. Se tá doendo, precisa de intervenção, precisa de ajuste.
e de uma profissional específica ali para cuidar daquela situação, tá bom? Então, dor e fissuras não são esperadas. Estalos, tipo beijar. Tá mamando e tá fazendo estalinho, como se estivesse mandando uns beijinhos. Mesmo que baixinho. Não é normal. Estalos. Vazar leite enquanto tá mamando. Um bebê que está fazendo uma boa veda no peito, não sobra espaço no canto da boca. Fica tudo bem vedadinho. Ah, Sara, mas depois que eu tiro ele, escorre leite da boca. Se depois que você tirou, escorreu, ok. Se já tinha leite, por exemplo, sujo, ele voltou para mamar, é outra coisa. Mas observa se durante a mamada, enquanto ele mama, vai vazando leite. Porque se ele está mamando e está escorrendo leite, é porque, de alguma forma, tá sobrando aqui um espacinho entre a boca e o seio e tá vazando esse leite. Então, a gente não espera que venha vazar leite no canto da boca durante a mamada, tá bom? Outra coisa que é um sinal, assim, gente, ó, redondinho de que tem alguma coisa errada. Covinha, tá? Quem já ouviu falar que covinha é um problema na amamentação? Aposto que vocês não escutam isso o tempo todo, porque quase ninguém fala. A covinha na amamentação acontece quando o bebê tá fazendo assim, ó. E aí você vê que ele está sugando, mas não está efetivamente ordenhando. Porque o bebê, quando tá mamando e ordenhando, ele faz isso, ó. Não isso. Vocês conseguiram ver a diferença? Me fala aqui, ó. Comenta aqui pra mim. Sara, eu vi diferença. Eu vi diferença. Se você conseguiu entender, você vai observar isso no seu filho quando ele nascer. Então, assim que ele começar a mamar, você já observa, tá? Fazendo covinha ou tá enchendo a bochecha. A gente quer bebê enchendo bochecha, tá? A gente não quer bebê fazendo, ó, covinha. Isso quer dizer que esse bebê não tá conseguindo ordenhar. Ele tá só sugando. E a gente lembra, a gente precisa fazer as duas coisas, ordenhar e sugar simultaneamente, tá bom? Outra coisa que pode estar acontecendo com o bebê, que quer dizer pra gente que tem alguma coisa errada. Esse bebê tá fazendo um padrão de sucção ou de movimentação da mandíbula de mordida. Esse bebê tá fazendo assim, ó. A gente não quer que ele faça isso. A gente quer que ele faça isso, ó. Ok? A gente precisa que esse bebê não faça padrão mordedor. Ele não vai ficar literalmente abrindo e fechando a boca. E vou contar um bônus aqui rapidinho pra vocês da diferença que é você amamentar um bebê que não mama mamadeira para um bebê que está exclusivamente, ou melhor, um bebê que está exclusivamente no peito para um bebê que está sendo alimentado na mamadeira e também no peito. O que acontece? O bebê que mama mamadeira, ele faz um padrão mordedor porque não precisa de ordenha para mamar mamadeira. A mamadeira, ela simplesmente precisa que alguém torne o líquido que está lá dentro e esse bebê abre e fecha a boquinha porque aquilo ali já vai tirar leite daquele bico da mamadeira, tá? No entanto, para o bebê mamar no peito, ele não pode fazer esse movimento, ele tem que fazer esse movimento. Só que, pensa comigo, se esse bebê uma hora faz esse movimento para mamar, outra hora faz esse movimento para mamar, outra hora faz esse movimento para mamar, outra hora faz esse. Esse bebê, uma hora, vai deixar de ser efetivo. Ele vai começar a modificar o padrão de ordenha que ele faz no seio, porque ele vai começar a confundir, que a gente chama de confusão de bico. Esse bebê que deveria estar fazendo uma ordenha, de repente, começa a morder, tá? Isso nem sempre é uma sensação de mordida literalmente no peito, tá? Muitas vezes você não vai nem sentir dor, mas esse bebê tá fazendo um padrão errado. Então, a gente não espera que ele tenha esse padrão mordedor. A gente espera que esse bebê tenha padrão, aqui ó, redondo, alongado, a mandíbula vai até lá na frente e volta. Vai lá na frente e volta. É assim que ele vai conseguir ordenhar, tá bom? Então, coisas que são muito importantes pra gente observar nessa pega desse bebê. A profundidade desse queixo do bebê no peito, tá? Por quê? Porque esse bebê não vai mamar. Lembra que ele vai pegar de baixo pra cima? Então, se ele vai pegar de baixo pra cima, o queixo dele vai estar aqui, ó, bem afundadinho. Queixo bem afundado no seio, tá? Então, quanto mais afundado, a gente chama de âncora da mamada. É a âncora da mamada. Quanto mais afundado, melhor, tá? Nariz livre, esse bebê precisa respirar.
Gente, eu já vi um caso que eu fiquei assustadíssima, porque a mãe, assim, por instinto, sabia que aquilo ali não estava certo, mas a avó, né, a mãe da mãe que estava amamentando, estava dizendo que não tem problema, porque ela tinha bastante seio, então ela botava o seio, assim, no bebê e para amamentar, só que aquele seio preenchia todo o restinho do bebê, e o que que acontecia? Esse bebê ficava literalmente com a cara enfiada no seio todo, né? Ele literalmente cobria o rosto todo da criança. E a mãe falava assim: não, tá tranquilo, o bebê se vira e consegue respirar. Gente, não pode, né? Não dá pra ser assim, o bebê precisa respirar. Então, a gente precisa garantir que o bebê vai estar com o nariz afastado do seio. Então, a âncora é queixo pra dentro, nariz pra fora. Queixo pra dentro, nariz pra fora. Essa é a posição que a gente sabe de que esse bebê tá bem posicionado, está com uma pega correta, tá? E aquela história de boca de peixinho, por que que as pessoas falaram isso? Porque a gente espera que os lábiozinhos até fiquem virados para fora, mas nem sempre esse bebê vai estar com os lábios viradões para fora, tá? Nem sempre isso vai acontecer. Mas é importante que a gente propicie. Se esse bebê tá com assim, tá muito introvertido, você pode repuxar aqui os lábiozinhos dele para ele conseguir fazer uma ordenha melhor. Se esse bebê não tá conseguindo manter os lábios posteriorizados, né, para fora, a gente já vai desconfiar que esse bebê pode ter alguma questão oral e não tá conseguindo manter essa boca exteriorizada. Então, gente, tudo isso são detalhes que uma mãe que já tem um olho treinado já vai perceber logo nas primeiras mamadas. Sabe por quê? Porque depois que o bebê nasce, nas próximas 24 horas você já vai amamentar 8 vezes, pelo menos. Então, se essa mãe já tem aquele bebê de bucho e já sabe olhar para isso, o que que ela vai conseguir fazer? Observar se essa pega está correta, ela já vai saber quais são os sinais. Então, se esse bebê está com o nariz livre, se o queixinho está ancorado, está lá no fundinho, no peito, se esse bebê está conseguindo fazer enchendo a bochecha, não entrando, ou se ela observar que tá entrando, ela já vai saber, tem alguma coisa errada, vamos tentar ajustar aqui, vamos fazer uma pega de baixo para cima, vamos ver se o seio não tá cheio demais. Você vai ter as ferramentas para ajustar. Você mesma vai saber observar se alguma coisa tá errada nesse processo, tá? E a última coisa que eu sempre digo vamos observar que um bebê recém-nascido, ele muitas vezes, tem muita gente que faz com que a cabecinha do bebê fique aqui em cima e às vezes não tá na direção do seio. Então, coloca ele sempre em direção, bota o pé no sovaco, pé no outro sovaco. Isso vai te ajudar a jogar a cabecinha dele mais para trás e largar e afastar o nariz do seio, tá bom? Gente, deu para entender aqui? Diz para mim se você já pegou quais são os sinais importantes sobre a pega correta. Se você já sabe avaliar se um bebê consegue fazer, se tá fazendo uma pega correta, se não consegue, diz aqui pra mim. Eu quero muito que vocês me digam se você conseguiu entender com esses sinais aqui quando que é uma pega correta e quando que não é correta. Se alguma coisa tá errada, você já vai saber identificar. Me fala aqui. E eu queria chamar aqui a Isabela. A Isabela foi minha aluna do curso do ano passado. Ela fez todos os módulos, os 8 módulos de amamentação, em que eu dou todas as informações que você precisa para poder se munir de informação e você mesmo conseguir lidar com a sua amamentação, saber quando o seu bebê está mamando bem, se o seu bebê está tendo algum problema, quais são os sinais de risco, como que você pode conciliar a amamentação com uma rotina nos primeiros meses, né? Todos os sinais que você precisa ter para você poder ter uma boa experiência na palma da tua mão. Então, a Isabela fez o curso comigo e eu vou chamá-la aqui. Isa, me faz um favor, já pede aqui o convite para você poder entrar? Tô esperando você me chamar aqui pra gente poder conversar. E aí eu quero que ela conte para vocês como é que foi a experiência dela, para vocês entenderem um pouco o que é esse curso e como que efetivamente ele vai ajudar vocês, porque tem muita gente que nem acredita que um curso na gestação pode de verdade ajudar uma mulher depois quando ela vai para a prática, né? Que informações são essas que vão fazer com que ela já saiba amamentar? Porque, na verdade,
você não vai saber amamentar. O que você vai ter são ferramentas para você poder resolver um problema caso a sua amamentação esteja dando sinais. Sabe por quê? Porque quando a mulher não sabe quais são os sinais, ela fica na mão de um hospital público, muitas vezes, né? Fica na mão, às vezes, mesmo que você tenha um hospital particular, muitos hospitais, a maioria dos hospitais particulares nem tem profissional de amamentação para ajudar. Então, muitas vezes, você pode acabar tendo algum tipo de problema nesse processo e não ter um profissional para te auxiliar. Se você já sabe quais são os sinais, você não fica na mão de ficar indo para posto de saúde, de ficar indo para emergência médica. Ou deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Vamos ver se você consegue encontrar. Calma aí, calma aí. Maravilhosa, não tem problema. A pessoa tentou. Olha só, gente, ó, isso não é qualquer coisa não, tá? Que essa mulher tá no puerpério, ela se maquiou maravilhosa, arrasou. Cara, são das coisas que a gente aprende na maternidade, né? Eu nunca na minha vida fiz um delineado em menos de 15 minutos, tá? Gente, ó, Nunca! você foi muito rápida, eu vi que você foi rápida. Gente, tô chocada. Coração aqui. Falei assim, filha, peraí. Inclusive, inclusive, gente, vamos aproveitar aqui para falar sobre essa profissional maravilhosa, gente. A Isabela, ela faz fotografia, trabalha com fotografia no Rio de Janeiro. Maravilhosas fotos dela, gente. Vejam. Você vai publicar quando seu vídeo de parto, minha flor? Então, eu preciso terminar ele ainda, né? Eu te mandei aquela prévia e tal, mas é porque eu fiz correndo aqui, né? A gente faz as coisas do jeito que a Uhum. gente dá. E aí, quando eu conseguir finalizar o vídeo do jeito que eu quero, aí eu vou publicar. Faltam algumas Gente, coisas vocês ainda, umas precisam fotos. ver que partaço que essa mulher teve. Que poder. Eu vi a primeira vez o vídeo, você tava igual um leão, tava dentro do carro assim, ó, chorando. Ai, gente, que coisa maravilhosa, que parto incrível dessa mulher. Empoderadíssima. Teve uma super doula também, que é a Kathleen, que trabalha no Rio de Janeiro e teve ela auxiliando o parto dela. E fez o combo, gente. Ela teve informação de qualidade com a doula para ter um parto maravilhoso igual ela teve. E, gente, 100% SUS, tá, queridas? Tá? No Porque ninguém sul. aborda aqui 100% SUS. Então, essa história de que para ter um parto humanizado você tem que estar com muito dinheiro, tem que, sabe, tem que fazer empréstimo, tem que se endividar, não é assim. Quem tem informação pode muito bem ter um super parto, pode ter um parto humanizado maravilhoso no SUS e ter uma Gostoso. experiência incrível de amamentação, que é o que a Isabela está vivendo, né, gente? Eu vou fazer umas perguntas aqui que eu queria muito que você falasse um pouquinho da tua experiência. Então, assim, começa se apresentando. Quem é você? Quem é a Isabela? De onde que você é? Quantos filhos você tem? Me fala um pouco aí da tua vida, rapidinho. Então, eu me chamo Isabela. Eu sempre quis ser mãe, mas assim, foi uma surpresa, né? Não foi nada planejado. E a minha doula maravilhosa também, a minha amiga, assim, antes de engravidar, ela fez nascer em mim essa vontade do parto normal. E eu fiquei alucinada. Falei, não, meu parto vai ser normal e eu quero parto normal. Uma amiga minha tinha tido lá. A minha irmã, inclusive, tá aí agora, ela entrou aí. Ela teve na casa de parto também. Então, Ai, que assim, legal. sim. E aí eu descobri isso, assim, a gente falando sobre. Falei, ah, não, da casa de parto. Ela, ai, o Júlio nasceu lá. E eu falei, cara, vai ser normal, eu quero que seja normal. E eu estudei muito, 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 muito durante a gestação pra conseguir ter o meu parto normal. Graças a Deus, a minha gestação foi muito saudável e eu consegui, sei lá. A Kathleen, na época, falou assim, Bela, você precisa de uma consultora de amamentação. Porque a gente acha que é só botar no peito, né? Bota no peito. Uhum. Aí eu falei assim, não, preciso me... Foi muito engraçado que assim que eu descobri a gravidez, eu falei com a Kathleen, aí eu falei assim, não, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso comprar. Ela falou assim, amiga, você precisa de informação. Se informe do que você precisa. E aí a gente começa a ver relatos de parto, e a amamentação dói, aí é desesperador, né? Quando aí a gente, caraca, você foi falando tantas coisas durante a gestação e era muito engraçado que quando a gente começou as aulas, eu ficava assim, gente, o Thiago até fala que é bioimpedância, né? Porque o bebê põe a boca e aí o corpo o nutricionista entende o que o bebê precisa e manda para ele. E aí eu achava incrível, eu falava, nossa, eu sou uma máquina, né? O nosso corpo é uma máquina e a gente precisa aprender a usar.
Então, assim, Isso. durante a gestação a gente vai estudando, vai estudando. Mas aí quando chega na. Nem falei que eu sou fotógrafa, tá, gente? Isabela, fotógrafa, porque eu já comecei a falar do parto e maternidade, aí é muito empolgante, assim, a gente vai mudando. Assim, na teoria é uma coisa, na prática é completamente diferente. Quando o bebê chega, parece que é um divisor de águas, né, na nossa vida. Né? O que tinha, Uhum. o que a vida era antes do bebê e a vida de agora. E aí você precisa se adaptar à tua vida, à tua casa, aquele bebê que tu não conhece, ele não te conhece. A amamentação, é uma mãe que não sabe amamentar e um bebê que não sabe mamar. Então, assim, são Exato. muitas coisas. Ainda que a gente tenha a teoria, a prática é completamente diferente. Tanto que eu lembro Uhum. que na maternidade, na casa de parto, eu te mandei uma foto e falei assim, Sara, é isso? Aí você, não, só que eu só vi, tipo, muito depois, a criança já tava mamando há 24 horas. Então, Uhum. assim, né, tava com aquela disputa falando da boquinha de peixe. Eu falei assim, mas não era boquinha de peixe, a boquinha de peixe tá aqui, a boquinha de peixe. Mas, assim, a Uhum. auréola gigantesca, né, o bebê só no biquinho e foi assim, ficou assim, meu peito ficou machucado e doeu muito. E aí eu ligava pra Sara, Sara, me ajuda, que eu não sei o que que tá acontecendo. E a Sara, calma, vamos lá. Porque na prática é completamente diferente. A gente precisa Uhum. dessa vivência prática para entender como é, para poder aprender a fazer. Ainda que a gente Uhum. tenha a teoria, porque chega e a gente não dorme, a gente não come direito, a gente chora muito, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, É. até pra gente assimilar teoria e prática é difícil. Então, Uhum. assim, pra mim fez muita diferença, faz muita diferença até hoje, porque às vezes eu fico assim, peraí, esse peito tá muito grande, esse peito encheu muito, e aí tem a pojadura que a gente fica. Nossa, é assustador. Esse começo, assim, e tudo parece que acontece ao mesmo tempo. Eu, com 3 dias, estava com peitos gigantescos, quentes, e você fica, não, peraí, tem que fazer massagem, não pode tomar banho de água quente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então a gente vai aprendendo, né, as coisas aos pouquinhos. Então, assim, essa consultoria, saber o que estava acontecendo, pra mim, eu gosto muito de saber o que está acontecendo, né? Não saber Uhum. o que está acontecendo me assusta, assim. Eu fico, peraí, eu não sei o que está acontecendo, o que que eu faço? Eu preciso de um caminho, preciso de uma direção. Então, Uhum. assim, eu preciso entender o que estava acontecendo. E como a gente estudou isso durante a gestação, quando estava acontecendo, eu sabia o que estava acontecendo. Peraí, Uhum. vamos lá. Então, isso já me tranquilizava muito, né? Saber o que estava acontecendo e que isso poderia acontecer, né? Eu estava preparada Uhum. para isso. Sendo que na prática é diferente. A gente fica assim, peraí, ai, meu Deus, está acontecendo, mas e agora? Eu acho que Então, o maior problema quando a gente junta a prática com a teoria, né, é que você vê que, ou melhor, a melhor coisa quando a gente junta as duas coisas, né, é que você já está pronto, apesar de você não saber a proporção, né? Você sabe que tem a pojadura, mas você viver a pojadura é outro momento, né? Outra coisa. Então, assim, bom, pelo menos assim, eu sei que isso aqui é pojadura, mas você fica meio assustado, porque aquilo tudo tá acontecendo freneticamente rápido. Então, enquanto o bebê até aparentemente estava mamando bem, você saiu do hospital, e esse que é o problema da maioria das mulheres, é que elas têm um bebê, ficam às vezes menos de 48 horas ali no hospital, voltam para casa e aí começa a pojadura. Então, se ela não se antecipa a esse momento, se ela não sabe como lidar com esse momento, ela já sai da primeira semana de amamentação com mastite, com ductos entupidos, tomando medicamento e às vezes até já deixando de amamentar, exatamente porque não soube lidar com aquele primeiro momento da amamentação, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Que eu anotei algumas perguntas aqui para eu poder ir seguir um a caminho. fundo aí com você. Qual era a tua, assim, a maior, assim, vou usar esse termo, maior ignorância na gestação, né? Que você, tipo, não tinha noção que na própria gestação, durante o processo do curso, da mentoria, você sentiu que você, nossa, já se sentiu muito mais preparada, virou a chavinha, assim, foi a maior diferença para você. Assim, quando eu comecei o curso, foi o que eu te falei. Não, a gente acha que é só botar no peito e mamar, né? E aí, Uhum, quando eu comecei o curso, na primeira aula, quando você começou a falar comigo de amamentação e dos problemas de amamentação, eu falei assim, caramba, tem um outro universo aqui que eu uhum, não fazia ideia. E aí, quando você começou a falar tipo de leite, estômago do bebê, o tempo que ele precisa. Assim, todas essas coisas, a gente vai ficando assim, caraca, é outro universo mesmo. Então, assim, na nossa primeira conversa, eu já vi o tamanho da necessidade, né? O quão necessário era a consultoria, era aprender mesmo a amamentar, porque fez uhum, muita diferença, faz muita diferença para mim. Né? Eu uhum, falo assim,
eu falo para todas, parece que quando a gente engravida, a gente começa a atrair outras grávidas, né? A gente faz uma Uhum. completas Ah, é. grávidas, assim. Vira E um aí, bonde, você atrai um monte. e eu lembro que eu falava isso pra. E aí, assim que eu comecei, e até as pessoas que queriam. Gente, vocês precisam fazer consultoria de amamentação. Vocês precisam fazer consultoria de amamentação. E aí eu cansei de mandar teu número pra várias pessoas. Tem uma amiga minha que tá grávida agora, eu falei assim, não, você não tá entendendo, você precisa disso. Ela vai ter gêmeas. Ela, mas não é só botar no peito. Eu falei, meu Uau, amor, quem dera. não, peito, não. Inclusive, uma coisa muito interessante você ter entrado nesse assunto, porque muita gente acredita que, por exemplo, a amamentação de gêmeos precisa de fórmula. E não, gente, existe. Estamos falando de algo muito real, que é a amamentação exclusiva de gêmeos. Isso é muito possível, tá? Inclusive, uma mulher normal, como eu e você, como qualquer uma de nós, com informação de qualidade, consegue produzir, sim, uma quantidade suficiente para alimentar dois bebês, o que obviamente, somente com informação e apoio profissional para essa pessoa conseguir. Mas com certeza é possível. Mas Não, essa e pessoa precisa de ajuda. você falou de apoio agora, isso também é muito importante, assim, foi muito importante para mim, que a gente acaba construindo uma rede nova, né, e a gente vai aprendendo, porque eu acho que muitas pessoas, quando elas não têm esse apoio ou não têm informação, elas correm logo para mamadeira, ou correm logo para chupeta, ou para mamadeira, e assim, os meus primeiros dias, né, assim, a primeira semana, né, os primeiros 10, 15 dias, assim, que o peito machucou, então, ainda que a gente tivesse ajustado a pega, o peito ainda tinha que se recuperar, porque ele já tinha machucado, né? Uhum. As pessoas falavam, mas não quer a chupeta? Mas dá uma madeira para poder melhorar o peito. E eu ficava muito assim, não vou dar, não vou dar, não vou dar, não vou dar, porque eu tinha medo de ter confusão de bico. Eu tinha medo de não Uhum. conseguir amamentar. E eu sei da importância de amamentar exclusivamente até os 6 meses. Então eu falei, Uhum. não vou dar, não vou dar. Então, assim, foi sofrido, mas eu tenho certeza que vai ser muito melhor para minha filha do que eu ter dado uma madeira. E me diz Ela uma me coisa, falou, Isa, agora que você passou por todo esse processo, você teve, né, a informação necessária na gestação, o acompanhamento do pós-parto, né, imediato, que isso é tão importante assim que o bebê nasce, você já tem uma intervenção ali da consultora para você poder ajustar a pega para que, imagina, se você tivesse mantido a pega errada durante a primeira semana, você já teria tido muitos outros problemas, isso porque foi bem rápido, né, o ajuste. Mas, assim, agora, qual a experiência de amamentação que você tá tendo agora? agora eu adoro amamentar. Seu Agora, bebê tá com independente. quanto tempo? A Ayla ela tá com 1 mês e 14 dias. Nossa, eu adoro aumentar. Às vezes ela tá só no peito sem fazer nada, assim, só passando o tempo mesmo. E eu fico ali olhando pra carinha dela. Ou quando ela amamenta, o barulhinho que faz. E assim, eu fico babando, babando, apaixonada. Porque no começo, quando deixa, eu ia me arrepiar. Eu não conseguia nem olhar pra ela. Porque doía tanto. E eu ficava assim, filha, a gente vai conseguir. E doía tanto que eu ficava ali. Mas era muito difícil. Era muito difícil. E aí depois, né, que passa, quando passa, e aí a gente consegue. E aí, assim, é porque é o melhor pra ela. Então a gente quer fazer o que é melhor, Sim, né? Quando passa e você consegue, assim, é uma vitória. Tipo, ai, meu Deus! Ai, a gente conseguiu, sabe? é. É isso. E eu acho incrível, assim, a capacidade da mulher de se colocar literalmente num lugar de total entrega, né? A gente tem uma capacidade de se entregar num nível que realmente você se doa, assim, a ponto de aguentar o que for necessário para passar por essa experiência. Mas o mais legal, gente, é que quanto mais você se antecipa às informações, quanto mais você se prepara na gestação, menos problemas você tem durante o processo. E é óbvio que você, uma enxurrada de informação vai ser uma enxurrada de experiência, mas é possível sim amamentar sem dor, é possível sentir prazer durante a amamentação e é possível você conseguir se capacitar durante o processo da gestação para diminuir esses efeitos aí na hora que o seu bebê nascer, para você ter uma experiência incrível de amamentação. Isa, eu quero Sim. te agradecer de coração você ter entrado aqui. Foi muito, muito lindo ouvir a tua experiência. Estou muito feliz, grata assim, por poder participar da tua história. Obrigada pela confiança. Te agradeço no fundo do meu coração. Manda um beijo para essa fofura, gente. Ela tá Ela tá dormindo? ela agora, tá? Ah, Calma aí que eu tá. vou.
ela tá dormindo, eu vou deixar, porque se ela tivesse acordada, aí eu pegava Não, ela. Eu ia ficar... deixa, não tem problema. Depois eu vou postar aqui nos stories pra quem acompanhou a live pra poder ver como é que tá essa fofura. Me manda fotos atualizadas, porque vocês não têm noção da quantidade de dobrinha que essa criança tem. É uma Gente, doideira. o meu marido Tá muito tá gostosa. sofrendo mesmo, porque ela mama loucamente, tá muito gordinha, muito delícia. Tá. Que perfeição, Hum. graças a Deus. Então, Isa, muito obrigada. Gente, Ai, eu vou fechar aqui a Isa, mas já sigam lá o perfil dela também. Ela bota muito conteúdo sobre o trabalho dela, então sigam lá. Ela também fala de parto, fala da vida dela como maternidade. Então, já sabe. Minha Flor, um beijo. Obrigada pela tua experiência. Sara, beijo, qualquer coisa, estamos aí. Tchau. Tchau. Deixa eu ver. Gente, então, eu quero. Sou muito grata quando eu vejo essas experiências assim das minhas maravilhosas alunas. É muito lindo poder ouvir que você teve uma experiência linda de amamentação. Então é isso que eu quero proporcionar, sabe? E é possível. Então eu quero te chamar. Se você está grávida, se você quer ter uma experiência incrível de amamentação, eu quero que você já se programe para você entrar comigo na mentoria de amamentação. Eu vou abrir as vagas no dia 14 de fevereiro. E eu quero muito que você esteja comigo, para eu te pegar pela mão, eu vou pegar você pela mão, eu vou te mostrar como eu fiz e como tenho feito com várias mulheres para elas poderem ter uma experiência incrível e você poder viver a sua experiência, você ter a sua experiência e fazer diferença na tua amamentação para o teu filho, porque eu tenho certeza que você, como uma mãe leoa, quer ter a melhor experiência e poder dar para o seu filho o leite mais perfeito, o alimento mais perfeito. Quero te chamar também, se você ainda não está lá no grupo do Telegram. O link está na bio. Entra lá, tem muito conteúdo exclusivo. E quando abrirem as vagas, o pessoal do meu Telegram vai receber a exclusividade, né? Vão receber as primeiras vagas, vai receber primeiramente a informação e a prioridade vai ser para quem estiver lá. Então, já quero dizer para você, separa aí no seu cartão de crédito o seu dinheiro, R$ 297. É um preço, gente, que não paga metade da quantidade de fórmula de quem não amamenta. Então, eu já quero dizer para você, se prepara, porque isso é um investimento e conhecimento, ninguém te rouba. Pode ter certeza que se você for amamentar 3 filhos ou mais, quantos você quiser, esse curso vai te capacitar para viver muitas experiências incríveis na amamentação. Então, eu já quero te convidar, vem pro Telegram, entra na lista VIP, acompanha aqui. Semana que vem eu vou estar fazendo live todos os dias, então a gente vai tirar muita dúvida. Todas as dúvidas que você tiver aí, já vai anotando para a gente poder conversar. Tá? E quero te agradecer esse tempo que a gente teve aqui, desfrutando dessa maravilhosa experiência sobre a amamentação. Um beijo e até a próxima. Tchau!